Oi, pessoal, aqui é o Futsbolas e eu tô aqui pra falar sobre um assunto em específico, fugindo um pouco das gameplays que eu geralmente trago pro canal. Bom, hoje eu vou falar sobre os 5 estilos de luta medievais, não tão medievais assim, mais difíceis de se dominar, na minha opinião, é claro. Eu tava pensando nisso ontem, enquanto eu jogava um RPG chamado Bannerlord, que é muito bom, inclusive, eu podia trazer pro canal um dia desses. Mas enfim, eu tava lutando lá em um torneio e nesse torneio uma das modalidades era lutar a cavalo. E eu fiquei pensando, deve ser difícil, né, lutar a cavalo. Mas quais será que são os 5 estilos de luta mais difíceis de se dominar? E então, como um jovem mancebo, eu fui fazer um ranking no computador. E ele ficou da seguinte forma. Lembrando, óbvio, que é tudo a minha opinião. Então, se você tiver uma opinião diferente dessa, fica à vontade para compartilhar aqui nos comentários. E antes de começar o ranking, eu gostaria de só pedir que você dê o like no vídeo, não custa nada. E também que você se inscreva no canal, para poder ajudar a gente a crescer, para que nós possamos fazer mais vídeos sobre essas bobices e armas medievais. Se você tem um amigo que gosta dessas armas e de aniquilar os inimigos dele com elas, manda para ele vai gostar. Agora, sem mais enrolação, vamos pro ranking. O arco é uma das armas medievais mais famosas de todos os tempos. E era a principal e a mais comum alternativa para o combate a longa distância, junto da besta. Quem dominava o estilo do arco longo era fera, e eu vou te falar por quê. Se você já usou um daqueles arcos de brinquedo, que tem aquelas flechas que grudam no vidro, você deve estar pensando, nossa, mas por que você está falando isso, Futs? Usar arco é mais fácil e tal. Aquele arco pode até ser, mas é porque ele é do tamanho do meu antebraço. Um arco de verdade tem esse tamanho aqui. Essa estátua tem tamanho real. Bom, os arcos longos podiam chegar a ter 1,80 m de altura. Dessa forma, proviam mais distância e precisão. Lembrando que esse não é o único tipo de arco. A gente também encontra alguns arcos mais curtos, médios, dependendo da necessidade que os arcos eram utilizados e da distância que se precisava tirar. Enfim, além do tamanho, tem a questão de que a flecha não vai tão rápido quanto a bala e de que você tem que preparar a munição com a própria força da sua mão. E isso dificulta bastante. Olha, vou fazer uma simulação aqui. É como se eu pegasse, esticasse o meu braço, ele tá inteiro, tá? Eu não tô dobrando ele. E eu pegasse aqui e puxasse até a linha do rosto a flecha. Eu teria que fechar um dos olhos, soltar e torcer para fazer certo, para eu não errar o tiro. Porque ao invés de recarregar, eu teria que vir, pegar a outra flecha, colocar aqui, pegar até no rosto, mirar de novo e negociar. E eu teria que fazer isso bem forte. Porque quanto mais forte eu puxo, mais rápido vai. Lei de Newton, toda ação tem uma reação. Por isso que eu coloquei o arco longo no quinto lugar. Se você acha que o arco longo é grande, é porque você não viu o pique. Olha só essa monstruosidade. O pique, ou sarissa, era usado pelos chamados piqueiros durante a antiguidade, na Macedônia. Os piqueiros eram a base da infantaria e dos ataques das cavalarias. Até depois do surgimento das armas de fogo, inclusive. Isso acontecia porque as primeiras armas de fogo não tinham o poder e a força das atuais. Então precisava de uma infantaria sólida para defender os caras das armas, que quando eles tinham que recarregar as balas e as pólvoras quando essas acabavam. Esse negócio tinha de 3 a 5 metros de altura e tinha uma ponta bem pequena, que servia para estocar os adversários. Era muito lenta e difícil de manusear, mas era a arma no final da Idade Média e no início da Idade Moderna, porque era uma arma fácil de fabricar. Ou seja, qualquer camponês que você achasse ia se defender usando um pique. E é por isso que eu coloquei o pique em quinto lugar, porque ele é uma arma grande, pesada e difícil de manusear. Você precisa, sabe, ter uma visão do seu adversário, você precisa saber. Ele precisa estar na sua frente, principalmente, né? E dependendo do material, o pique podia ser menos ou mais eficiente. O que ajudava um pouco para você balançar o pique assim e ainda causar dano nos seus adversários era que, além da ponta, às vezes, ou ela era serrilhada ou tinha um negócio cortante, um gume cortante, igual as facas de cozinha atuais,
ou elas tinham uns espinhos, assim, tipo, a ponta aqui e uns espinhos do lado, que era para pelo menos causar um pouco de dano no oponente que você tava combatendo, para ela não, sabe, ser só para estocar. Ela também era fácil de defender alguma espada ou arma mais forte, facilmente usando ela para barrar o ataque assim ou assim, ou assim, ou por baixo, para barrar uma estocada. A coisa desvantajosa dela é que com ela você vai ter pouquíssima velocidade. Então, se você quiser lutar com velocidade, desviar e tal, use uma espada ou uma adaga menor. Se manusear uma arma só era difícil, duas era ainda mais. Os estilos de luta com empunhadura dupla foram inventados várias vezes em diferentes lugares do mundo. No Japão, por exemplo, um samurai chamado Miyamoto Musashi, inclusive ele é bem conhecido, você já deve ter ouvido falar, fazia pesquisas sobre um estilo de luta com duas lâminas, uma katana e uma kizashi, que é uma lâmina menor. Falando em lâmina menor, esse estilo quase sempre era usado assim: uma lâmina média ou pequena numa mão, geralmente a mão dominante, e uma lâmina pequena em outra. Raramente fugia disso. Um exemplo de pessoa que utiliza desse estilo e com uma lâmina grande e a outra menor é a Ahsoka Tano, no universo de Star Wars. Sim, porque para você que nunca percebeu, ela usa um sabre menor que o outro. Isso acontece porque manipular duas armas grandes simultaneamente é difícil e pesado, e aí você perde um pouco do controle das armas. Por isso, a segunda arma era mais de suporte, para você defender. Era como se fosse um escudo com lâmina. Além do Japão, esse estilo de empunhadura dupla se desenvolveu em vários outros lugares, como na Europa, terras nórdicas, Oriente Médio, Norte da África, Balcãs, Ucrânia, enfim. Eu acho esse estilo difícil de dominar por um motivo simples. Ele precisa de muita coordenação motora para você conseguir usar as duas armas satisfatoriamente. Porque, por exemplo, um jovem mancebo como eu, quando eu vou simular um combate com espadas com algum amigo meu ou um irmão, eu utilizo dois cabos de vassoura ou duas estruturas parecidas com espada. Eu, sempre que eu vou usar a empunhadura dupla, eu geralmente perco o controle da mão esquerda, que eu sou destro. Então, eu geralmente perco o controle da mão esquerda e passo a lutar somente com a mão direita. Tem casos, você pode perguntar para quem costuma simular esses combates comigo, que eu até largo a arma da mão esquerda para ficar mais fácil de defender. Porque esse estilo precisa de muita coordenação motora. Muita mesmo. Para você saber quando você usa a arma da mão esquerda, como você pode usar. Por exemplo, o inimigo está focando na sua arma da mão direita. Você pode utilizar para, por exemplo, estocar, para infligir um ferimento, que enquanto ele está distraído, entende? Então, por mais que esse estilo tenha um potencial bem grande, seja bem forte, ele é bem difícil de dominar e exige bastante coordenação motora. Armas de arremesso são aquelas que você tem que jogar para acertar ou dar dano no seu adversário. Armas como machadinhas, tomahawks, as agalhas ou qualquer coisa desse tipo é difícil de usar, na minha opinião. Os indígenas norte-americanos e as tribos aborígenes australianas dominavam esse estilo, com caça, pesca, combate com lanças e, no caso dos indígenas australianos, os famosíssimos bumerangues. Quem nunca ouviu falar de bumerangue que atira a primeira pedra? Você precisa de coordenação suficiente para mirar, ter força, é, calcular o vento, a angulação. Assim, é mais matemática do que combate, para ser sincero. Além disso, você precisa ter os paranauês de cada arma, porque é diferente o jeito de jogar. As lanças tem que jogar de um jeito, com a ponta, né, virada para o inimigo. Os bumerangues tem que jogar de outro, porque ele tem que jogar de um jeito que você acerte o inimigo e volta. As machadinhas de outro, você joga de um jeito que a lâmina começa a girar e com sorte ela, por exemplo, tá aqui girando e a lâmina crava no inimigo. Assim, o que torna esse estilo ainda mais difícil e menos versátil de uma arma para outra. Então, se você domina uma das armas, é muito difícil que você domine outra, porque elas têm formas de jogar completamente diferentes. Mongóis são o povo mais hardcore de todos os tempos. Eles viviam em cabanas abafadas, eram nômades,
Viviam nas estepes da Mongólia, onde não tinha vegetação alta, água tinha raramente, era um calor do cão e eles ainda lutavam com arco a cavalo. Não me desce que arco a cavalo existe de verdade. Parece impossível ter mira com o cavalo chacalhando e andando a trocentos quilômetros por hora. Mano, como assim? Mas você deve estar falando. Mas eles deviam lutar com exércitos gigantescos, né? Errado. Os povos anteriores aos mongóis, os que começaram com essa prática, combatiam com exércitos pequenos, só para assaltar os bens de outros povos mais organizados. Só depois do Temujin, o famoso Gengis Khan, que eles começaram a lutar com muitos homens, já que todos os indivíduos do sexo masculino abaixo de 60 anos obrigatoriamente iam para o exército. Para ter mais precisão e mais facilidade sobre os tiros, eles usavam um arco curto, tipo esse aqui, que era mais fácil de se manusear. Bom, esse foi o vídeo. Eu me diverti muito fazendo e espero que vocês também tenham se divertido assistindo. Se você é historiador ou sabe mais de história do que eu, pode deixar qualquer erro que eu tenha cometido nos comentários, para você me ajudar a fazer vídeos de história de uma forma mais elaborada e melhor. Lembre-se de deixar o joinha, se inscrever e compartilhar o vídeo. Obrigado pelo vídeo e até a próxima!